Muito bom dia, a paz de Cristo para você, para a sua família. Nós estamos começando o Vida Devocional nesta manhã e é uma bênção tê-la conosco, para orarmos juntos, para ouvirmos a palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, sextou por aqui, não é verdade? Nós acabamos de ouvir uma mensagem maravilhosa pregada pelo servo de Deus, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E agora nós vamos aproveitar esse momento também para meditarmos na palavra de Deus, como também para orar por você e por sua família. Nós temos aí o nosso chat, pedimos para que você deixe aqui o seu pedido de oração, deixe aqui o seu recadinho para nós, a sua mensagem. Depois da pregação, nós vamos orar por você, nós vamos orar por sua família. Tá certo? Combinado? Vamos ler a palavra de Deus agora. Hoje nós temos como tema um tema muito importante, uma mensagem muito importante para a sua vida. Nós vamos falar sobre a religião de Deus e a religião ressentida, ou seja, a religião verdadeira e a religião ressentida. Para isso, nós vamos abrir a Bíblia lá em Atos capítulo de número 4, versos 1 a 4. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Aí, no seu aplicativo, nós já saudamos a todos aqueles que estão entrando aqui, a Wanda, o Luiz, a Rosângela. Isso mesmo, entre, deixe o seu recadinho aí para nós, o seu pedido de oração. Vai ser uma alegria orarmos por sua vida, intercedermos pelo seu lar, tá certo? Talvez você acordou desanimada hoje, precisa de uma palavra, está precisando também de oração, nós estamos aqui à sua disposição. Mas bem, vamos ler o texto da palavra de Deus? Está em Atos, capítulo de número 4, versos 1 a 4. Então, a palavra de Deus nos diz o seguinte: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Queridos, a religião de Deus e a religião ressentida. Bom, você sabe que a palavra religião, ela significa aquilo que liga o homem com Deus. Religião significa nos ligar a Deus, nos ligar à divindade, nos ligar ao transcendente, certo? E, nesse sentido, o cristianismo também é uma religião, porque o cristianismo nos liga a Deus. O cristianismo faz que nos aproximemos de Deus, nos leva de volta a Deus, ao Pai, ao Senhor que nos criou, ao Criador. E nós sabemos que tem outras religiões, existem outras religiões. Mas para nós que somos cristãos, a religião verdadeira é a religião do cristianismo. Embora nós reconhecemos que outras religiões têm elementos de verdade, por conta da graça comum de Deus, é no cristianismo que nós encontramos a verdade sobre Jesus, o nosso Salvador, a quem nós seguimos. O texto que nós acabamos de ler, há um confronto ali. Ali nós temos um duelo entre duas religiões. A religião ressentida, representada pelos saduceus, que era um grupo, uma seita do judaísmo, uma religião maior. E nós temos a religião de Deus, que em Atos dos Apóstolos ela é chamada de o caminho. É a religião do Senhor. A religião ressentida, os saduceus, eles se baseavam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Embora reconheciam os outros livros da Bíblia, eles reconheciam ou usavam apenas os primeiros 5 livros da Bíblia.
A religião de Deus, ela usava e era baseada em todo o Antigo Testamento, na revelação que Deus havia dado aos profetas do Antigo Testamento, mas também na revelação que Deus havia dado aos seus apóstolos, aos seguidores de Cristo. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, as características da religião ressentida, e depois nós vamos terminar falando sobre a religião de Deus. Tá ok? Então, rapidamente, como identificar a religião ressentida, a religião que não é de Deus? Em primeiro lugar, essa religião ela é institucionalizada. Veja que no verso de número 1, nós percebemos que havia ali o capitão do templo e os saduceus, os responsáveis pela organização do templo. Eles vigiavam o templo, eles cuidavam do templo. E você percebeu na leitura que no verso de número 1, eles interromperam a pregação. Eles pararam a pregação dos apóstolos. E é interessante que em Atos, por mais de 7 vezes, a pregação da palavra de Deus será interrompida. E é uma coisa curiosa que nós temos um capitão do templo aqui. Os saduceus, o capitão do templo, os sacerdotes, todos eles pertenciam à classe dos saduceus, da religião ressentida. E eles formavam aí um partido da aristocracia judaica, da classe alta, e eram responsáveis por vigiar o templo. O templo era vigiado. E, queridos, não é interessante que lá havia uma polícia que cuidava do templo? Não era todo mundo que podia adorar no templo, não era todo mundo que podia pregar no templo. Porque a religião ressentida, ela tem hierarquias adoecedoras. A religião ressentida, a adoração é vigiada, a adoração é minada, tudo na religião ressentida é supervisionado. Essa é a primeira característica. A segunda característica que nós vemos, ela está no verso de número 2. Demonstra ressentimento com o ensino e com a pregação. Eles ficaram ressentidos com a pregação dos apóstolos. Os saduceus, eles pertenciam a uma seita racionalista. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em milagres, e eles também não acreditavam em anjos. E qual era o problema da pregação dos apóstolos? O problema da pregação dos apóstolos é que a pregação dos apóstolos atingia em cheio a religião ressentida. Porque eles pregavam sobre os milagres que Jesus havia operado, eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus. E o pior, a pregação dos apóstolos atingiu em cheio a religião ressentida, porque quando Jesus estava vivo, Jesus purificou o templo. E Jesus acabou com o lucro dos saduceus, que eram os responsáveis por supervisionar o templo. E agora os apóstolos estão dizendo que esse Jesus está vivo e que esse Jesus ressuscitou. Essa mensagem provocou a ira da religião ressentida. Meus queridos irmãos, nenhuma religião fica confortável com a mensagem da ressurreição. A maioria das religiões não crê na ressurreição dos mortos, ou tem uma visão, uma outra visão, um outro ensinamento sobre a vida no pós-morte. Mas a religião de Deus, ela prega a ressurreição. E a ressurreição é a maior esperança do Novo Testamento. Mas a terceira característica que nós vemos aqui da religião ressentida é que ela tolhe a liberdade, ela tira a liberdade. No verso de número 3, diz que eles prenderam os apóstolos. É interessante que ali o templo terminava o seu serviço, mais ou menos às 4 da tarde, oferecia os sacrifícios. Eles prendem os apóstolos e nós não sabemos muito bem o que aconteceu após esta prisão, mas aí nós percebemos que eles tiraram a liberdade dos apóstolos de pregar. Muitas religiões, embora promotoras da paz, praticam e motivam a violência. E acabam aí caçando a liberdade de expressão, a liberdade de pregar o Evangelho, de falar de Deus, de falar de Jesus.
E nós estamos vivendo isto. Pastores que estão sendo perseguidos por conta da mensagem que pregam. Pessoas que estão sendo criticadas quando pregam exatamente aquilo que a Bíblia diz. Muitos estão sendo processados, estão sendo acusados, como nós estamos vendo aí nas redes sociais. Meus queridos, essa é a religião ressentida. Ela tolhe a liberdade. E nós, como cristãos, nós jamais pregamos isto. Todos têm direito a ter a sua religião, a sua liberdade de expressão. E não é com a violência que nós vamos mudar as pessoas. Nós pregamos Cristo para as pessoas. E nós entendemos que a mudança vem do Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem promove, quem muda o coração do ser humano. Mas a religião ressentida, ela é uma religião que tolhe a liberdade. Então, estas são as características que nós vemos aqui da religião ressentida. Mas agora, eu quero aproveitar a oportunidade e falar também sobre a religião verdadeira, a religião de Deus. Como identificar a religião de Deus? Em primeiro lugar, nós identificamos a religião de Deus pela sua pregação. A religião de Deus é conhecida pela sua pregação. Perceba aí no verso de número 2 que os apóstolos pregavam sobre a ressurreição de Jesus. Como eu disse, a ressurreição é a maior esperança do Novo Testamento. E quando nós olhamos a mensagem dos apóstolos em Atos, nós percebemos que a principal mensagem dos apóstolos era sobre a ressurreição. Esta era a mensagem mais importante. Era a mensagem que ocupava a agenda dos apóstolos. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia em Atos, capítulo de número 2, versos 24, 32, capítulo 3, capítulo 4, versos 10 e capítulo 10, verso 40. Todos esses versículos se referem às pregações de Pedro. E você sabe qual era o assunto da pregação de Pedro desde o seu primeiro grande sermão em Pentecostes? A mensagem de Pedro era sobre a ressurreição. A mensagem principal de Pedro era: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Eu falei com ele hoje. E quando nós também analisamos as mensagens de Paulo, porque Atos é o livro de dois homens. Nós vemos até o capítulo de número 12, chegando ao capítulo 13, fala sobre o ministério de Pedro. Todas as pregações de Pedro, nós encontramos o tema da ressurreição. Depois, começando no capítulo 13 a seguir, nós temos as pregações de Paulo. Começando no capítulo 13, versos 30, 33, 34, 37, pulando para o capítulo 17, verso 31, nós temos também o centro da mensagem de Paulo, que era a doutrina da ressurreição. É o Everest do Novo Testamento, é o zenite, ou seja, a maior esperança do Novo Testamento. Paulo pregava a mensagem da ressurreição. E, meus queridos, se não houvesse a ressurreição, sem a ressurreição não haveria cristianismo. Você não estaria me ouvindo aqui se não tivéssemos a ressurreição de Cristo. A ressurreição é a maior esperança do Novo Testamento. E Paulo combateu, inclusive, a escatologia ultra-realizada na igreja de Corinto, quando eles diziam que não haveria ressurreição. E permita ler aqui 1 Coríntios 15, verso 17 e 19, quando Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ou seja, queridos, a religião de Deus é uma religião diferente, porque ela tem a mensagem da ressurreição. Os epicureus diziam: olha, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você já ouviu isso? Vamos curtir a vida, vamos fazer tudo o que nós podemos, temos liberdade para fazer tudo o que queremos, porque nós vamos morrer mesmo. A vida se limita ao aqui e ao agora, mas não é assim com a religião de Deus. Na religião de Deus, Jesus Cristo deixou o túmulo, ressuscitou, está à destra de Deus, de onde governa a sua igreja, através da sua palavra. E, queridos, nós devemos crer na ressurreição.
A palavra de Deus nos diz que Lázaro havia morrido. E no capítulo 11 de João, lá no verso 14, nos diz claramente que ele havia falecido, mas no verso 15 Jesus diz assim: vamos ter com ele. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem que motiva o nosso coração. Nós devemos crer. A Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Os túmulos ficarão vazios. E nós, diante da pandemia que nós estamos vivendo, perpassando esse momento de tristeza, nós precisamos crer na ressurreição. Que haverá ressurreição de mortos. Que a vida não se limita aqui e agora. Como diz Apocalipse 21, verso 4, lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, já não haverá dor. E nós precisamos desta mensagem da ressurreição nos nossos dias. Essa é a primeira característica da religião de Deus. A religião de Deus tem uma mensagem de esperança para o mundo. O mundo triste, abatido, as pessoas desesperadas, muitos procurando suicídio, solução no suicídio, na droga, na prostituição e tantas outras coisas. Mas para nós que somos cristãos, há esperança. Nós acreditamos na ressurreição. Mas a segunda característica da religião de Deus, ela é perseguida. Perceba você aí no verso de número 3, que os apóstolos foram perseguidos. E aqui é a primeira vez que cristãos dormirão em uma prisão. É muito interessante, queridos, que quando Pedro e João saíram para ir ao templo orar, eles não imaginavam que passariam a noite em uma cadeia. Essa é a primeira vez na história da igreja que cristãos passariam a noite em uma cadeia, dos milhares que surgiriam na história da igreja, na história do cristianismo. Lucas nos diz então que os apóstolos são levados sob custódia, não entra em detalhes, mas aqui nós vemos a igreja sendo perseguida. Os inimigos da igreja começaram com a indagação em Atos 2, questionando o que significa isto quando eles receberam o Espírito Santo. Depois eles passaram a zombar, a criticar, e agora vai se intensificando e os apóstolos são presos. Uma das marcas da religião verdadeira de Deus é a perseguição. Não existe cristianismo sem perseguição, meus irmãos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, que nós deveríamos nos alegrar, deveríamos nos regozijar, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, naquele contexto de perseguição, Timóteo sendo perseguido pelos inimigos da igreja, pelos falsos líderes em Éfeso. Ele escreveu dizendo que aqueles que querem ser fiéis a Cristo padecerão perseguições. Mais à frente, em Atos, capítulo 14, verso 22, nós encontramos a seguinte verdade pregada por Paulo, que é com muitas tribulações que nós entraremos no reino de Deus. Então, uma das marcas da igreja é a perseguição. Seremos perseguidos. O evangelho que não é perseguido é aquele evangelho, nas palavras de Bonhoeffer, o evangelho da graça barata. E Calbart, um teólogo suíço, afirmou que o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. Quando nós queremos agradar o ímpio, queremos agradar os pecadores, realmente nós seremos aplaudidos, elogiados. Mas se pregarmos de fato a mensagem do evangelho, nós seremos criticados e seremos perseguidos. Mas essa é uma marca da religião de Deus. A terceira e última marca da religião de Deus é que ela cresce. Obviamente, crescimento sem as outras marcas aqui seria inútil. Mas a religião de Deus cresce a despeito das perseguições. Perceba você que o texto diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus queridos, em Atos a igreja sempre
cresce. A igreja começou com 120 pessoas ali no cenáculo, orando, buscando o Espírito Santo. Depois do sermão de Pedro, a igreja passou a quase, ou praticamente a 3.000 pessoas. E depois temos 5.000 pessoas. Depois se fala em uma multidão. Eu gostaria que você prestasse atenção no detalhe do verso de número 5, porque dizem aqui que tínhamos aqui praticamente quase 5.000 pessoas, mas Lucas diz que o número era de homens, 5.000 homens. Ele não conta mulheres, ele não conta crianças. Então, possivelmente, nós tínhamos aqui de entre 20 a 30 mil pessoas. A igreja cresceu maravilhosamente na perseguição. E um outro detalhe que eu gostaria de lhe chamar a atenção é que Pedro não concluiu seu sermão. Como eu disse no início, o sermão foi interrompido, a pregação foi interrompida. Os ouvintes de Pedro não viram a conclusão desta pregação, desse sermão. Mas mesmo assim, o Espírito Santo operou no coração dos ouvintes e muitas pessoas se converteram. É interessante isso, queridos, porque numa perspectiva meramente humana, nós olharíamos para Pedro e perceberíamos, olha, ele fracassou. Ele estava pregando sobre Jesus e agora ele foi preso, ele fracassou completamente. Mas mesmo sem concluir o seu sermão, Deus fez uma obra maravilhosa. Pedro não viu o resultado do seu sermão ali. Possivelmente ele soube do resultado depois que saiu da prisão. Mas a pregação de Pedro causou um impacto muito grande e a igreja cresceu. Nós estamos vivendo um período muito difícil, irmãos. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada, de tristeza, de mortes, de perdas irreparáveis de vidas. Mas uma coisa é certa, Deus abençoa a sua igreja na pandemia e a faz crescer. A igreja cresce apesar das lutas, das dificuldades. É isso que Deus quer para nós. E é isto que Deus quer fazer no nosso meio. Ele quer e está nos mostrando que apesar de tudo, da luta, Deus está conosco. Nós cresceremos, nós avançaremos. Ele está conosco e nos abençoará. Tá certo? Então, esta são as características da religião ressentida, mas também da religião de Deus. Qual religião você pertence? Qual religião você quer fazer parte? Você quer fazer parte da religião ressentida, que só reclama, que só murmura? Você quer fazer parte da religião ressentida? Ou você quer fazer parte da religião de Deus? A religião de Deus é feliz. A religião de Deus é alegre. A religião de Deus tem uma nova perspectiva da vida. A religião de Deus é a religião da esperança. Nós acordamos todos os dias e olhamos para os céus e falamos, Jesus, obrigado, porque o Senhor está vivo. Eu falei com o Senhor hoje. Isso é uma bênção para as nossas vidas. Então, aceite a religião verdadeira, a religião de Deus, para a sua vida, que em outras palavras é o próprio Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui alguns minutos e nós vamos orar. Então, nós temos aqui pedidos de oração, alguns pedidos, muitos pedidos de oração. Eu vou aqui citar o que eu posso, tá bom? A Wanda pede oração aqui por Dani. Ela passa por alguns problemas sérios financeiros, de depressão. Ô, Wanda, vamos orar no nome de Jesus. A Meiriane, ela pede também aqui oração por sua saúde física e emocional. Vamos orar por sua vida, certo? A Terezinha, ela pede oração pela convenção da sua sobrinha Eliane e suas filhinhas. Vamos orar para que a Eliane conheça a religião de Deus. A Wanda Almeida também pede oração pela Meirane, pela Vânia, pelo Julião. Vamos orar por vocês também, tá certo? A Miriam aqui manda uma paz aqui pra gente também, pede oração por Rodrigo
e Rodrigo Cavalcante. Nós vamos orar também por todas essas pessoas. Eu só não garanto lembrar de todos os nomes aqui, mas Deus está aqui conosco, Ele conhece perfeitamente essas pessoas e vamos então interceder por elas nesse momento, tá bom? É importante que vocês deixem aqui o pedido de oração, porque nós não vamos orar apenas aqui agora. Nós vamos orar também durante aí a semana, estaremos intercedendo por sua vida, por sua família, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos buscar Deus agora em oração, colocando essas pessoas nas mãos do Senhor, as apresentando ao nosso Deus. Façamos isso. Ore agora, chama aí a sua família, reúna aí a sua família e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque é na religião do Senhor, é no Evangelho que nós encontramos a esperança da ressurreição. E hoje pela manhã eu te peço, ó Pai, traga para nós um avivamento de esperança. Muitos estão tristes e abatidos hoje pela manhã. Muitos acordaram desesperados, depressivos, Senhor, sem nenhuma expectativa, Senhor. Quantos estão sofrendo, ó Deus, e desalentados, estão sem esperança. Mas aqui agora nós rogamos, dá-nos, ó Deus, esperança. Encha nosso coração de esperança. Abençoe nossas vidas, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, um final de semana marcante, Pai. Que nós possamos sentir o poder da ressurreição de Cristo nas nossas vidas, no nosso coração. Que o Senhor que ressuscitou e venceu a morte possa nos ajudar a passar essa fase tão difícil que nós estamos passando com esta pandemia, com esse vírus, Senhor, que tem solapado o nosso país e o mundo e tem tirado as vidas de muitas pessoas. Mas nesta manhã, no nome de Jesus, atenda às nossas orações. Olha aqui, Senhor, os pedidos, Pai. Olha quantos pedidos aqui, Senhor, de oração. Suplicando a Tua misericórdia, suplicando, Senhor, convenção, transformação, libertação. Atenda, Senhor, esses pedidos aqui. Atenda o clamor da Tua igreja, o clamor do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. São pessoas que estão sofrendo, Senhor. São pessoas que precisam do Teu amor. E o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Então nós oramos assim, apresentando todas essas pessoas, crendo na Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui conosco. Todas as manhãs nós estamos aqui com o programa Vida Devocional, pastores cheios do Espírito Santo, bíblicos, né, pastores reformados, homens de Deus pregando a mensagem da palavra de Deus para você. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui juntinhos para orarmos e pregarmos e meditarmos na mensagem de Deus, na palavra de Deus.